Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nos nossos 40 dias de propósito na semana da santificação. Estamos no 15º dia e hoje nós vamos começar um tema novo, a santificação do coração. E hoje eu gostaria de que nós começássemos a examinar o nosso coração. Nós temos um teólogo do coração que era puritano e ele enfatizava a pureza e a integridade do indivíduo, da igreja e da sociedade. Foi um dos grandes pregadores dos anos de 1700, ou seja, no século XVIII, e que falava sobre santidade. Ele era, então, considerado o teólogo do coração santo, do coração que buscava a santidade. E ele fez uma forma de como o homem pode, então, examinar o seu coração. É John Edward, de 1703 a 1758. Então, nós vamos aprender com ele como nós podemos examinar o nosso coração. Você poderia pensar que jamais temos informações sobre a nós mesmos do que sobre qualquer outra coisa. Afinal de contas, nós estamos sempre juntos de nós mesmos, somos totalmente conscientes dos nossos atos. E instantaneamente sabemos que tudo o que acontece conosco e sabemos tudo o que fazemos. Mas em alguns aspectos é mais difícil obter um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos do que sobre qualquer outra coisa. Portanto, devemos investigar diligentemente no secreto do nosso coração e examinar cuidadosamente todos os nossos caminhos e condutas. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Então, John Edward, ele trouxe para nós algumas diretrizes que podem nos ajudar nesse processo, então, de examinar o nosso coração. Hoje nós vamos ver 3 desses aspectos. O primeiro deles é: sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia ou ouve um sermão, você deve refletir e comparar os seus caminhos com aquilo que você está ouvindo ou você está lendo. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra de Deus e os caminhos do seu coração. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual. Como escreveu Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Portanto, quando você ler os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se: eu vivo de acordo com essas regras? Ou eu vivo de maneira contrária a elas? Quando você ler as histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto você avança na leitura. Não leia apenas por ler. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecado semelhante àquele que você está identificando na sua leitura. Quando ler os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando você ler como Deus louvou e recompensou o seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece
a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho, pela qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra, como diz Tiago 1, 23, 25. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas sim praticante. Não adianta ler e ouvir a palavra e não ser praticante dessa palavra. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões e em mensagens que se aplicam adequadamente a eles, mas eles nunca pensam que o pregador está falando lhe diz respeito. Sempre vai dizer a respeito de outros. A mente deles está fixa em outras pessoas, para quem a mensagem poderia se encaixar perfeitamente, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. E você? Pensa assim como eles? Se você faz coisas que geralmente são evitadas por pessoas perspicazes e maduras, tenha um cuidado especial em questionar-se se tais atos poderiam ser ou não pecaminosos. Talvez você tenha argumentado consigo mesmo que tal ou tal prática é lícita e não vê mal algum nela. Porém, se a coisa é geralmente condenada por pessoas piedosas, com certeza isso parece suspeito, não acha? Seja prudente de sua parte considerar conscientemente se isso desagrada a Deus. Se uma prática não é aprovada por aqueles que em tais casos, e geralmente provavelmente são mais corretos, você então deveria considerar com maior cuidado se as coisas em questão são lícitas ou lícitas. Terceiro, pergunte a si mesmo se no seu luto de morte terá lembranças agradáveis em relação à sua maneira de viver. Pessoas saudáveis frequentemente aceitam o que não se aventurariam a fazer se pensassem que logo estariam perante o Senhor, ou seja, face a face do Senhor. Pense na morte como algo distante e assim acham muito mais fácil tranquilizar a consciência sobre o que estão fazendo no presente. Porém, se eles pensassem que poderiam morrer logo, não achariam tão confortável contemplar o Senhor em tais atos que estão praticando hoje. A consciência não é facilmente cegada e silenciada quando o fim da vida parece eminente. É aí que ela transborda. Solenemente, pergunte a si mesmo e veja se está fazendo algo agora que pode trazer problemas quando você estiver no seu leito de morte. Pense nos seus caminhos, examine-se com a perspectiva sensata de logo partir deste mundo para a eternidade. Pense, empenhe-se com sinceridade para julgar imparcialmente as coisas com as quais você terá prazer no seu leito de morte, como as que você vai desaprovar e desejar deixar. Diz o texto: ó homem, e se o Senhor vier buscar a sua alma hoje, o que você tem para apresentar? Considere o que os outros podem dizer sobre você. É uma forma também de examinar o seu coração. Embora as pessoas estejam cegas às suas próprias faltas, facilmente elas descobrem os erros dos outros e consideram-se aptas o suficiente para falar deles. Algumas vezes as pessoas vivem de maneira que absolutamente não são adequadas, porém estão cegas para si mesmo.
não veem seus próprios fracassos, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas não veem as suas falhas quando as dos outros. Não podem fechar os olhos ou evitar e verem que falharam. Alguns, por exemplo, são inconscientemente muito orgulhosos, mas o problema parece notório nos outros. Alguns são muito mundanos e ainda não são conscientes disso. Alguns são maliciosos, são invejosos, outros veem isso e para eles lhe parecem verdadeiramente dignos de ódio. Porém, aqueles que têm esses problemas não refletem sobre eles. Não há verdade no seu coração e nem nos seus olhos em tais coisas. Assim, devemos ouvir o que os outros dizem de nós e observar do que eles nos acusam, atentar para que o erro que encontram em nós e com diligência verificar se há algum fundamento nisso. Se outros nos acusam de orgulhosos, mundanos, maus, maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, deveríamos honestamente nos questionar se isso é verdade. A acusação pode não parecer completamente infundada, e podemos pensar que os motivos ou o espírito do acusador está errado. Porém, a pessoa perspicaz verá isso como uma ocasião para um autoexame. Deveríamos especialmente ouvir os que os nossos amigos dizem sobre nós ou dizem para nós. É imprudente, bem como não cristão, tomar isso como uma ofensa ou se ressentir quando os nossos amigos ou outros apontam as nossas falhas. Diz a palavra de Deus: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia é enganoso. Provérbios 27, 6. Então, deveríamos nos alegrar em nossas máculas que foram identificadas. Então, hoje, nós podemos pensar a respeito desta forma de examinar o nosso coração. Reflita a respeito disso. Chegue diante do Pai e reconheça se você tem se ofendido com aquilo que as pessoas têm falado. Às vezes, pode ser que elas estejam falando a verdade e você se enganando a seu respeito. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Tua palavra diz que Teu Espírito esquadrinha, Senhor, o nosso coração. Expurga de nós aquilo que não procede de Ti, aquilo que é contra a Tua santidade, porque muitas vezes ofendemos a Ti e a Tua santidade. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, Te pedir que nos ajude neste autoexame a respeito do nosso coração. Que possamos aprender também com este santo homem de Deus a forma como podemos examinar o nosso coração. Senhor, dai-nos graça no dia de hoje, para começarmos esse autoexame do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.